Onde está a sua alegria? Jamais estará nas circunstâncias, mas sim no Senhor, dia a dia. É por isso que esse louvor tem esse tema, baseado na palavra. Este é o dia. (19 de julho de 2020), nós, mais uma vez, nos alegramos no Senhor, porque se eu e você estamos aqui respirando, vivos, é fruto da misericórdia de Deus. E neste domingo, pela manhã,
quando cantamos aí um louvor de adoração que nos desafia pela palavra. A nossa leitura será no Salmo 92, versos 12 a 14. Salmo 92, versos 12 a 14. Acompanhe na sua Bíblia. A palavra diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Vamos orar? Maravilhoso Pai, queremos nesta manhã estar atentos àquilo que o Senhor, através da palavra, ministra aos nossos corações. Acima de tudo, essa palavra edifique, dê tudo o que precisamos para enfrentar o dia a dia da vida, que não é nada fácil. Mas este dia a dia da vida, independente do que aconteça, contigo, caminhar contigo, avançar contigo, ou mesmo que a vida tenha um fim contigo, pela fé, confiamos nas tuas promessas. Também precisamos, enquanto crescemos em Cristo, estar certos de que a tua disciplina, como Pai Celestial, tem o objetivo de nos tornar melhores diante de ti e diante dos homens. Obrigado, Pai, por tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Quando pesquisamos um pouco sobre essas plantas citadas nesse texto, então você tem o cedro do Líbano, tem a palmeira, e buscamos ali algo que nos ajude nessa compreensão, nós acabamos descobrindo algumas questões que nos ajudam, né? Nesse Salmo 92. Então essa palavra florescer, né, é algo que faz com que a gente possa entender, né, um brotar, né, algo que faz com que nós possamos notar uma intensidade de crescimento, né? E nesse sentido, então, a palmeira é graciosa, é uma planta que cresce em linha reta. O cedro, por sua parte, tem força, tem majestade. E nesse comparativo, então, esses dois maravilhosos textos da Bíblia que eu vou citar agora, nos ajudam, da mesma forma que o salmista, no comparativo com o cedro, com a palmeira. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, e Romanos 8, 37, comparando então o crescimento do cristão, aqui nós temos a palavra dizendo: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então essas plantas também têm uma fragrância, tem algo que
chama a atenção das pessoas. E lá em Romanos 8:37, procurando nos lembrar das lutas, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Qual o propósito da Bíblia? A Bíblia tem como propósito nos dar uma compreensão do reino de Deus. E nesses comparativos com a natureza ou com o cotidiano, há toda uma revelação, podemos dizer assim, de realidades espirituais. Então, para o tema que nós colocamos, o justo florescerá, o primeiro aspecto que queremos refletir com vocês é que o justo que floresce, cresce constantemente. Há uma continuidade, né? Então, nesse verso 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Então, este florescer, num comparativo do Novo Testamento, Efésios 3:20, explica que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando uma pessoa é inserida na família de Deus, há um aprendizado do que efetivamente somos em Cristo. No Novo Testamento, nas cartas de Pedro, explica que somos propriedade exclusiva de Deus. No Evangelho de João, na palavra de Jesus Cristo, nós somos ovelhas de Cristo. Consequentemente, participamos do rebanho do Senhor. Então é a palavra de Deus que nos esclarece, nos instrui a respeito de tudo isso. Então, no texto que nós lemos de Efésios 3:20, a palavra está dando podemos chamar um pano de fundo que se apresenta na vida do dia a dia, que enquanto igreja do Senhor, toda capacitação, toda habilitação, toda competência tem a parte que nós é que temos que operacionalizar, investir tempo, mas tem a parte que é o sobrenatural, né? É o Deus quem opera. Quem é este Deus? É o Deus Todo-Poderoso. É Jesus que faz com que nós andemos na direção correta. Então a Bíblia ensina que esse poder que nós temos em Cristo Jesus, por um lado é o poder da fé, ou seja, acreditar. Por outro lado é a capacidade de falar, mas principalmente agir. De que forma? Segundo a palavra de Deus. Esse acreditar é se conscientizar de tudo que Deus tem para nós na Bíblia. Promessas, mandamentos, exortações, consolações. Então esse é o poder que opera em nós, né? Conforme nós vimos aqui no texto. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então isso aqui nos leva a prosseguir, independente das circunstâncias. E como para Deus não há limites, se você olhar lá em 2 Coríntios 1:20, a palavra diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém,
né? O sim e o assim seja. O sim, o texto está dizendo aqui, para a glória de Deus. O amém, para a glória de Deus. Mas o texto está dizendo que tudo isso acontece por nosso intermédio. Então nós somos trabalhados por Deus para que tudo isso aconteça. Então, nós temos a pergunta que fica aqui para nós, nesse pensar do tópico 1, o justo florescerá, e esse justo que floresce cresce constantemente, que é o que acontece com essas plantas, né, comparativas, a palmeira, o cedro. Então, a pergunta que fica aqui para nossa vida do dia a dia é: temos conhecido e vivido essas verdades de Deus, que nós citamos como promessas, mandamentos, exortações, consolações, e onde é que elas estão divulgadas, disponíveis? Na Bíblia Sagrada. Então, nesse sentido, tudo que Deus fez e faz e ainda fará em nós e por nós, podemos dizer por intermédio da igreja, tem uma dependência de responsabilidade nossa, né? Se queremos crescer, o que precisamos fazer? Já que o poder de Deus opera em nosso viver, esse poder está em nós. Então, quando oramos por um enfermo e ele sara sim pela soberania de Deus. Deus pode usar os remédios, e quantas vezes sem remédios Deus traz a restauração, a libertação de vícios, de pecados, a libertação de maus pensamentos. E Deus faz isso como Ele é o mesmo. Lá em Hebreus capítulo 1 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando Ele quer, Ele opera sinais, Ele opera prodígios, Ele dá prosperidade, Ele dá o crescimento. E para isso eu quero que você, para a gente fechar esse tópico 1, sublinhe lá na sua Bíblia, Salmo 115, 14. O salmista diz lá: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Então fica bem claro, esse justo florescerá na medida em que há um crescimento constante. Esse crescimento constante, pelo verso 3, nos leva ao tópico 2. Vive na presença de Deus. Verso 13 diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. O mundo também busca algo semelhante, mas a busca sem Jesus Cristo, sem a palavra, é uma busca que não chega ao seu objetivo. Então nós temos na palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo estava fazendo a defesa do Evangelho, ou a apologética do Evangelho, havia um grupo, na época do apóstolo Paulo, chamado de epicureus, estudantes, um grupo que tinha suas características, e que eles expuseram todos os deuses que eles podiam conhecer. E no capítulo 17, versos 16 a 34, nós não vamos ler, mas você pode anotar, Atos 17, 16 a 34, a gente vai ler só um trechinho desse contexto todo. O apóstolo Paulo está fazendo a defesa do Evangelho de Cristo para algo que os epicureus identificaram como o Deus desconhecido. Então, no versículo 27 a 28 desse trecho, 16 a 34 de Atos 17, o apóstolo Paulo explica para eles que nele vivemos e nos movemos e existimos. O Deus desconhecido, que eles não sabiam quem era. Então a palavra diz em Atos 17, 27 a 28,
para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, o apóstolo Paulo está explicando sobre o Deus eterno, e aí é que ele diz o que eu citei agora há pouco: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, né? Somos trazidos à existência. Se você existe hoje é porque Deus te trouxe à existência. Se eu existo hoje é que Deus me trouxe à existência. E que tipo de ação Deus tem no nosso viver? Em primeiro lugar, Ele sustenta fisicamente. Ele nos dá a refeição diária. Ele sustenta espiritualmente. De que maneira somos sustentados espiritualmente? Pela palavra. Se eu te perguntasse, me diga aí uma promessa de Deus para você, registrado na palavra. Entre tantas, a que mexe comigo e contigo é o seu perdão. Ele prometeu dar o seu perdão em Cristo Jesus. Ele prometeu estar conosco até que Ele volte, que Ele chama de consumação dos séculos. Ele promete também, na sua palavra, não só promessas e mandamentos, mas exortações. Então, as exortações têm que objetivo? Tem o objetivo de fazer com que eu e você não nos desviemos das verdades de Deus. Mas para tudo isso eu preciso de uma vida de intimidade com Ele. Pense um pouco na sua família. A intimidade, ela é variável, depende do achego de cada um ali dentro da família. Ou mesmo a intimidade num grupo de trabalho. Todos têm um mesmo objetivo. Tem uma liderança sim, mas tem uma equipe que coloca um propósito. Então nós podemos fazer um fechamento desse tópico: a vida vive na presença de Deus e por isso que o justo floresce, observando Salmo 73, versículo 28. Salmo 73, verso 28. A palavra nos exorta que devemos sempre nos lembrar a quem servimos, de quem somos e por que estamos aqui. Esse verso fala tudo isso. A quem servimos, de quem nós somos e por que estamos aqui. Então, no Salmo 73, 28 diz: eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Servimos a Deus. Em Ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança. Somos dele pela fé, vivemos nele pela fé. Mas não para ficar com tudo isso para nós. A última linha desse versículo diz: para proclamar todas as tuas obras. Então eu sempre te desafio, sempre tenha um folheto na sua bolsa, na sua carteira. Mas se você não tiver nenhum folheto na sua bolsa e na sua carteira, sabe qual vai ser a maneira pela qual você pode proclamar a verdade de Deus? Com o seu estilo de vida. Isso terá maior impacto. E o último aspecto para esse tema: o justo florescerá, porque ao florescer, verso 14, o justo dá frutos. Verso 14 diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Então esse crescer, assim como essas plantas citadas, a palmeira, o cedro, florescem, nós também. Esse florescer significa que após a florada você tem uma frutificação. João 15,16.
É Jesus falando. E o que ele vai nos dizer aqui nessa leitura que vamos fazer é que a escolha dele, né, por cada filho, por cada filha, é uma escolha que tem o objetivo de que não só frutifiquemos, mas que esse fruto permaneça. Então aí em João 15,16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então há todo um encaminhamento de orientações de vida, de frutificação nessa vida, e Deus vai, né, na sua misericórdia, derramar suas bênçãos sobre nós. Então, mas nós não conseguiremos produzir bons frutos para Deus se da nossa parte não houver o que um dos propósitos de Deus para quem é cristão, para quem é seguidor de Cristo. E o propósito é consagração. Mas veja que tanto a salvação quanto a consagração é algo que ocorre por um processo que a gente chama de santificação. A santificação significa abandono de pecado. Então não quer dizer que eu não peco. Eu posso até tomar um escorregão na vida, mas logo eu, conhecedor da palavra, pelos meus momentos de oração, eu vou ter um despertar. E esse despertar vai fazer com que eu tome uma atitude, que seria a atitude de abandonar o pecado e prosseguir no propósito de santificação. Não é algo forçado, não é algo que tem que ser martirizante, não é algo que façamos de má vontade, mas é algo que precisa estar em nós em função da nossa intimidade com Deus. Se buscarmos exemplos na Bíblia de pessoas que o estilo de vida deles marcou a sociedade em que viviam, temos vários. Moisés, Josué, Daniel, Ruth, Débora. Então quando estudamos a biografia dessas pessoas, se olharmos no Novo Testamento, não só tem o apóstolo Paulo, tem os discípulos, tem alguns irmãos citados ali, Priscila, Áquila. Então, são pessoas que se renderam a Deus. E como diz Gálatas 5, 24 e 25, Gálatas 5, 24 e 25, tomaram um posicionamento de viver sob a direção do Espírito Santo. E quando isso ocorre, esse texto diz, Gálatas 5, 24 e 25, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, e crucificaram como? Com as suas paixões e concupiscências, ou desejos humanos, vontades humanas. E o 25 é que finaliza, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Numa linguagem parafraseada desse texto, seria assim: pois aqueles que são de Cristo já crucificaram na carne com as paixões e concupiscências, e se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Então, viver na direção do Espírito é um momento em que entendemos que não fomos chamados para viver uma vida que não é dinâmica, que não é transformada. Alguém deu um exemplo assim: você não foi chamado para ser um crente de banco, você não foi chamada para ser um crente de banco, mas a partir da propositura de buscar o Senhor de todo o coração, de crescer nos talentos, nos dons que o Espírito nos dá, dons ministeriais. Então a gente pode fechar esse último tópico
com 1 Coríntios 12, 31, na primeira parte, 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons. E refletindo sobre esse versículo, um pastor conhecido nas mídias sociais, pastor Hernandes Dias Lopes, ele compartilha conosco o seu aprendizado com esse objetivo da palavra, de procurar fervorosamente os melhores dons. Ele diz assim: estamos aqui para cumprirmos os sonhos de Deus e trazermos glória para o seu nome, através de uma vida frutífera. Então, podemos fazer um fechamento. O justo florescerá. Vimos aí pelo verso 12, o justo floresce porque cresce constantemente. Mas esse crescimento nos é dado por Deus, conforme Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, temos a nossa parte que precisamos fazer, a nossa dedicação para estudar, para orar, para estar em comunhão, mas há o Deus eterno que opera em nós, nas limitações, nos obstáculos ou no que for que se apresente na nossa vida. Por outro lado, o justo floresce porque vive na presença de Deus. E esse viver na presença de Deus é o viver que nos lembra quem Ele é. Deus Todo-Poderoso, Deus que faz milagres. E na igreja primitiva, naquele momento que Paulo fez a defesa do cristianismo, em Atos 17, 27 a 28, ele exatamente coloca qual é a saciedade, a necessidade de busca do ser humano, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E pensando nesses dois aspectos, que o justo floresce porque cresce constantemente, o justo floresce porque vive na presença de Deus, mas o justo floresce também porque dá frutos. Na Bíblia encontramos, como dissemos, muitos servos e servas do Senhor que floresceram. Não eram perfeitos, mas Deus trabalhou no viver deles. Mas eles floresceram porque tomaram uma decisão, crescer na presença de Deus. E essa decisão continua hoje, para cada cristão, para cada seguidor de Cristo. Então, no celeiro de Deus, precisa haver frutos. Embora imperfeitos e falhos, quando nos rendemos diante dele, ele faz com que frutifiquemos. Então podemos fazer um fechamento de desafio para a nossa vida. Sua vida também pode florescer e se tornar um celeiro de frutos que permanecem, que honra e glorifica a Deus em todo o tempo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela palavra, nesse comparativo que o salmista, inspirado por Ti, usa. O justo florescerá porque cresce como o cedro do Líbano. A palmeira também tem o seu impacto. Mas nós, muito melhores do que a natureza que Tu criaste, porque na verdade nós cuidamos dela, queremos nesse momento orar a Ti para que, na Tua misericórdia, uma vez que somos justificados por Ti, pelo precioso sangue de Cristo, se queremos florescer, se queremos avançar nesta vida, de tal forma que as pessoas sejam impactadas por nós, nós podemos dizer aqui que a palavra do Senhor nos desafia. Primeiro, para que nós, sim, sejamos pessoas que, na dependência de Ti, crescemos constantemente,
vivemos na tua presença, mas principalmente damos frutos. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Quero te desafiar. Participe da live das 16h30, lição de número 12, abordando aí uma questão da vida da igreja, para que ela não seja apática, para que ela não se perca no seu propósito. E a própria Bíblia nos ensina que nós somos a igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo, nós vimos na introdução da semana passada. Então, será muito bom ter você conosco. Até mais, um forte abraço a todos, Deus, na sua misericórdia, vos abençoe. Eu me rendo. É o desafio para o coração humano. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro
Jesus, eis-me aqui. A última vez. Jesus.